Olá, alunos, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos discutir dois temas muito interessantes, tá? Nós vamos comentar rapidamente, o que é o conceito de equilíbrio ambiental, tá? E a partir daí nós vamos começar a tecer alguns comentários, comentários assim mais básicos sobre os principais biomas brasileiros, tá bom? São os dois objetivos da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar aqui o conceito de equilíbrio ambiental, tá? Olha ali na telinha para vocês acompanhar a leitura. Equilíbrio ambiental é o estado de um ecossistema onde fauna e flora são mais ou menos constantes, evidenciando uma relação de dependência e ajuste entre as duas, fauna e flora. Nesse estado, vários elementos naturais estão em harmonia, possibilitando a continuidade das espécies e do próprio ecossistema em si, tá? Então, o que é um ecossistema, equilibrado do ponto de vista ambiental, tá? É onde fauna e flora, plantas e animais, de uma forma geral, eles coexistem em harmonia entre si e regula a existência do outro, Sem plantas não existem animais e sem animais, plantas são prejudicadas, tá? Então, um ecossistema equilibrado é aquele que existe aí uma harmonia entre esses dois. Além disso, nós temos os fatores abióticos, nós temos aí ar, terra, água, tudo isso também tem que estar em harmonia, Um ar poluído, ele vai colocar um ecossistema em desequilíbrio, Um corpo de água poluído ou com uma concentração ali muito alta de algum elemento mineral vai causar um desequilíbrio. Então, não é só os elementos vivos que tem que estar em harmonia, tá? Os elementos abióticos, eles também têm que estar ali em um padrão ideal para que todo o ecossistema funcione como um todo. Tá? Então, vejam que são várias coisinhas que têm que estar ali encaixadas para que um ecossistema esteja em equilíbrio ambiental. Então, observem ali na imagem que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei o exemplo de um ecossistema em equilíbrio. Observem comigo ali. Você tem um corpo de água, você tem uma porção de terra, você tem o ar, são os componentes abióticos, e você tem ali os seres vivos, plantas e animais que coexistem, e regulam um ao outro, tá? Esse ecossistema está em equilíbrio, tá? Porque vejam, um ser vivo depende do outro, você tem boas condições abióticas, então é um ecossistema que funciona bem, as espécies vão continuar existindo e o ecossistema vai continuar existindo também, tá? Agora imaginem se eu tirasse ali, desse ecossistema, se eu poluísse esse corpo de água. Vocês acham que o ecossistema continuaria em equilíbrio ou ele entraria num estado de desequilíbrio? Obviamente que ele entraria num estado de desequilíbrio, tá? Porque as espécies animais e vegetais que vivem naquele corpo de água, elas sofreriam, algumas poderiam morrer, outras não. Mas isso impactaria diretamente em todo o ecossistema. Digamos que, 80% dos peixes que moram nesse rio, nesse lago que agora está poluído, morrem. O que vai acontecer com os predadores naturais desses animais, no caso as aves? Elas vão continuar existindo de boas ou elas vão sofrer algum impacto ambiental? Elas vão sofrer, porque vai ter menos comida disponível, tá? E isso, consequentemente, vai afetar ali a reprodução, tá? E a quantidade de aves, a população de aves daquele ecossistema, tá? Então, vejam, se um elemento da cadeia, ele desaparece ou ele sofre algum impacto, todos os outros elementos da cadeia também vão sofrer algum impacto, tá? Então, o ecossistema é um dependendo do outro, tá? Tudo tem que estar funcionando bem para que o ecossistema entre em equilíbrio, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conceito, tá? A partir de agora, eu vou comentar com vocês quais são as principais características dos principais biomas brasileiros, tá bom? É um tema bem simples, vamos lá. Veja no mapa que eu mostrei para vocês, o Brasil ele tem 6 principais tipos de biomas, tá bom? O que é um bioma? Vamos começar aí do começo. O que é um bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal próximos morfologicamente, com condições de geologia e clima semelhantes e que sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. Então, um bioma ele é caracterizado quando você tem espécies vegetais que são ali morfologicamente parecidas. Naquela área do bioma, o clima ele é igualmente, em toda aquela área, você tem ali um solo parecido em toda aquela área. Então é um conjunto onde clima, geologia, solo, espécies animais e vegetais têm uma certa semelhança, tá bom? O Brasil hoje ele tem 6 principais tipos de biomas. Observe ali no mapa: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, tá bom? Nós vamos comentar a partir de agora, um por vez, enfatizando as principais características de cada um, tá?
Vamos começar pela nossa famosa Amazônia, tá, gente? A Amazônia, ela ocupa quase que metade do território brasileiro, tá? Ela é a maior floresta tropical do mundo, ela tem esse título, maior floresta tropical do mundo, tá? E por ela ser a maior floresta tropical do mundo, ela, né, ela guarda ali uma riqueza absurda de plantas e animais, né? Ela tem uma diversidade de espécies muito grande, por isso que ela é tão visada, tão protegida, tá? Além de riqueza de espécies, ela tem uma riqueza mineral muito grande. Então, é uma fonte de recursos também, né? Você tem ali a madeira, você tem ali minerais, ouro, né? Ferro. Então, ela é uma fonte de recursos minerais e de diversidade de espécies, tá? Ela contém também ali uma bacia hidrográfica muito grande, tá? Existem estimativas ali que 20% da água do planeta está na Amazônia. Então, ela tem uma bacia hidrográfica muito complexa e muito grande, tá bom? E, além disso, por ela, né, ser tão grande, ser tão rica em espécies e tão ricas em fontes, né, minerais, ela é muito visada hoje em dia. Então, ao longo das últimas décadas, a Amazônia vem sofrendo bastante aí, com problemas como desmatamento, biopirataria, garimpos clandestinos, extração ilegal de minerais. Então, esse bioma que é tão importante, né, para o mundo, não é só para o Brasil, ele é importante para o mundo, porque a Amazônia ela também funciona ali como regulador climático de alguns países, né? Então, ela tem essa função climática, ela abriga muitas espécies, abriga muitos recursos, então ela vem sendo muito visada ao longo dos anos. E acaba que ela está sofrendo muito com essa exploração desenfreada, né, das pessoas, tá? Então, o primeiro bioma brasileiro é a Amazônia, tá bom? Partindo para o segundo bioma, é a Mata Atlântica. Observem no mapa que a Mata Atlântica, aquele mapa ali está um pouco, no que diz respeito à Mata Atlântica, ele está um pouco desatualizado, porque a Mata Atlântica, ela não tem mais aquele tamanho que consta no mapa, tá? A Mata Atlântica, ela ocupa mais ou menos 13% do território brasileiro, e ela é constituída por planaltos e serras com clima tropical úmido. A Mata Atlântica, ela foi o primeiro bioma em que a atividade humana chegou, né? Ela já começou a ser explorada desde o descobrimento do Brasil. Então, lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram e tiveram contato com quem? Com a Amazônia? Não, eles chegaram pelo litoral. E eles tiveram contato com que bioma? Com a Mata Atlântica. Tá? Então, desde o começo do povoamento do Brasil, esse bioma vem sendo explorado. Tá? E por isso que hoje, né, o que resta da Mata Atlântica é muito pouco. Tá? Hoje, o que existe da Mata Atlântica é mais ou menos 1/3 do que existia lá em 1500. Porque esse bioma vem sendo explorado muito ao longo do tempo, tá? Então, o que tem hoje tá ali nas faixas litorâneas e, né, é muito protegido por unidades de conservação, tá bom? Mas é um bioma muito importante porque ele também tem uma riqueza de espécies muito grande, né? Ele é ali digamos que o paraíso das espécies. Tem muitas espécies animais, vegetais, tá? Então, é um bioma muito rico e que merece ser protegido, tá? Terceiro bioma, Cerrado. Onde é que está o Cerrado? Na região central do Brasil, tá, gente? Esse bioma, ele ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. Ele tem um clima sazonal, né, com um solo pobre em nutrientes, poroso e avermelhado. Não é por ele ter esse solo pobre em nutrientes que ele é um bioma pobre, pelo contrário, ele é um bioma muito rico, tá? O símbolo do Pantanal é a onça-pintada. Então, é um bioma muito rico em espécies, né, vegetais e animais. Ele tem essa característica de ter um solo pobre em nutrientes, poroso, né, e avermelhado. Tá? Porque por ele ser poroso, quando a chuva bate nesse solo, a chuva penetra nas camadas inferiores e sai arrastando todos os nutrientes. Tá? É o processo chamado de lixiviação. Então, o Cerrado sofre muito com a lixiviação. Tá? Esse bioma, até a década de 60, 70, ele era muito bem preservado, tá? Mas, a partir do momento que a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, né, que a Brasília é no meio do Cerrado, né, a capital do Brasil foi para o meio desse bioma. Então, ele começou a ser aí, sofrer interferências humanas, né, construção de rodovias, cidades. Então, a partir dessa transferência da capital do Brasil, esse bioma começou a ser muito mudado, né, começou a sofrer muita interferência das pessoas, tá? E hoje ele ainda sofre bastante, tá, gente? Ele ainda tem problemas com queimadas, né, com o desmatamento para a construção de cidades e rodovias, tá? Mas é um bioma muito importante também porque ele abriga algumas espécies ali endêmicas que só existem ali, tá? Partindo para o quarto bioma, que é a Caatinga. A Caatinga, ela está localizada ali no Nordeste, tá? Quando a gente fala de Caatinga, a gente lembra do quê? É como se fosse um grande
um ambiente muito árido, né? A Caatinga ela tem essa característica, é um ambiente com um clima semiárido, um clima muito seco, que sofre muito com estiagens. Então, as espécies vegetais e animais daquela região, elas são adaptadas para o clima seco, tá? Algumas plantas são chamadas de xerófilas, porque elas são adaptadas a esse clima seco, árido, com pouca disponibilidade de água. Mas é um bioma muito rico, tá? Com muita diversidade de espécies e recursos que podem ser ali, né, dentro do possível explorados, tá? Partindo para o quinto bioma, tá? Que é a Pampa, tá? Pampa é um bioma exclusivo de um estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul, tá, gente? A Pampa, né, esse bioma Pampa, ele é muito caracterizado por planícies, tá? Então, é aquela planície, né, com plantas muito baixas, tá? O clima desse bioma, ele é um clima mais temperado, um clima mais frio, tá? Então, é aquelas planícies, né, da grama baixinha, com espécies ali vegetais que não crescem muito e com um clima muito frio, tá? É um bioma exclusivo do Rio Grande do Sul, tá? E o último bioma é o Pantanal, tá, gente? O Pantanal ele é conhecido como a maior planície inundada contínua do planeta, tá? Então, quando você pensar em Pantanal, você pensa naquelas planícies inundadas, tá? É como se fosse um grande pântano, né? E Pantanal vem do nome pântano, tá? Essa referência, porque é uma planície que fica inundada a maior parte do ano, tá? É um bioma ali que está localizado um pouco abaixo da Amazônia, tá, gente? É um bioma muito rico em diversidade de espécies, tá? O símbolo do Pantanal é o pacu, né? O peixe. Então, é um bioma que vem sofrendo nos últimos anos também, principalmente com o crescimento da agropecuária, né? E o desmatamento desenfreado, tá, gente? Então, vejam. O Brasil ele tem 6 principais tipos de biomas, tá? É importante que você saiba as principais características de cada um. Não tem que decorar tudo. É só quando eu falar Amazônia, você saber onde é que está a Amazônia. Quando eu falar Pampa, você saber que é um bioma que está lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, tá? É você ter essas noções básicas de cada tipo que você vai se dar bem, tá? Partindo para o nosso exercitando bem rápido, tá? Questão número 1. Marque a alternativa que contém somente biomas brasileiros. Qual alternativa contém somente biomas brasileiros? A questão 2, o Rio Grande do Sul, já falei isso, ó, o Rio Grande do Sul possui um bioma exclusivo em relação aos outros estados brasileiros, conhecido também como Campos Sulinos. Esse bioma é. Então, 2 questões bem fáceis, né? Resposta da questão 1 é letra A, Amazônia, Caatinga e Cerrado. Observem que na letra B tem tundra, nós não temos tundra, né? Na letra C tem deserto, nós não temos deserto. Caatinga não é um deserto, tá, gente? E na D também temos deserto. Nós não temos deserto no Brasil, tá? E a resposta da 2 é Pampa, né? Pampa é esse bioma exclusivo do Rio Grande do Sul, conhecido também como Campos Sulinos, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos da aula de hoje, o que é equilíbrio ambiental e quais são as principais características de cada bioma brasileiro, tá? Se vocês quiserem reassistir essa aula, é só ir lá na plataforma Eduque. Lá estão todas as aulas, vocês podem reassistir quantas vezes, né, vocês acharem necessário. Agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.